Olá pessoal, aqui é o professor Victor Pericoli do canal Química Sem Tabu. Hoje eu vou falar com vocês sobre distribuição eletrônica, desvendar esse mundo da distribuição eletrônica, do diagrama de Linus Pauling, entender como é feito, por que é feito daquele jeito, tá? Fazer alguns exemplos com vocês. Então, qualquer dúvida que você tiver, me chama lá no direct no Instagram, Química Sem Tabu, ou no próprio YouTube, você pode mandar nos comentários algumas dúvidas, tá bom? E aí, aquilo que você pedir, dentro da possibilidade, eu te respondo, tá certo? Então, vamos lá. A distribuição eletrônica. A primeira coisa que você tem que entender a respeito de distribuição eletrônica é que a distribuição é feita dos elétrons, eletrônica. Alguém fala, mas é óbvio isso? Nem tanto. A pessoa pega, por exemplo, algo assim, ó, hidrogênio 1. Aí ela já vem aqui e faz, ó, 1s1. Beleza, a pessoa entende o que ela está fazendo. Só que, como ela chegou nisso? A primeira coisa que ela fez foi o seguinte. Esse número aqui de baixo, esse número 1, é o número atômico. A gente representa pela letra Z. É a mesma coisa que prótons. Então, o número atômico são os prótons. Quer dizer que ele tem um próton. Se ele tem um próton, nós concluímos que se esse elemento, ou esse átomo, não é um cátion ou um ânion, está no seu estado fundamental, nem perdeu e nem ganhou o elétron, quer dizer que o número de prótons é o mesmo do número de elétrons. Como que eu vou saber isso? Se aqui em cima, do lado direito, em cima, não tiver nada, quer dizer que a carga dele é zero. O número de prótons e elétrons é a mesma, tá bom? E aí a distribuição eletrônica fica sendo um S1, né? Então eu já vou ensinar para vocês como fazer isso. Então, os elétrons eles são distribuídos nos níveis e subníveis, camada e subcamada, tá bom? Seguindo uma ordem crescente de energia. Por isso que o último elétron que eu coloco é o elétron mais energético. Ele fica no subnível mais energético, tá bom? A gente vai falar sobre isso. E quem montou todo esse diagrama, essa estrutura, foi Linus Pauling, tá bom? Então vamos lá. Então, vamos lá para a distribuição eletrônica, né? No caso aqui, eu tenho 7 linhas. 7 linhas são 7 camadas, tá bom? Então, observa que a primeira camada só tem um S2. Só cabe um subnível e só tem, no máximo, 2 elétrons. Na segunda camada, já tenho 2 subníveis, que são as colunas, tá? Cada coluna dessa, S, P, D, F, é uma subcamada, é uma divisão da camada. Então, na primeira camada, eu só tenho uma só, que é o S. E nele cabe 2 elétrons. Na segunda camada, eu tenho duas subcamadas, ou seja, duas divisões. Os elétrons podem estar no S ou no P. 2 no máximo no S e 6 no máximo no P. Tá bom? E aí vai seguindo. Chega uma hora na quinta camada que repete a 4, depois a 6 diminui e a 7 diminui. Isso acontece por conta da tabela periódica atual, tá? Na verdade, isso aqui ó, deveria ir crescendo infinitamente. Para cada linha, ou seja, cada camada, eu aumento um subnível. E observa que para cada subnível que aumenta, aumenta-se 4 elétrons na possibilidade. 2, 6, 10, 14. O próximo seria quanto, então? 18, tá? Então, aqui no 5, poderia existir, por exemplo, um 5G18, tá? Eu acredito que vai ser possível daqui a uns dias, né? Com a evolução tão grande da tecnologia. Na minha época, não tínhamos 118 elementos químicos, que todos os 118 estão representados nesse diagrama. Na minha época era, sei lá, tinha uns 10, 12 a menos, na época que eu fiz o ensino médio. Então hoje nós já temos 118. Você fala, mas como que os 118 são aí? Cada elétron que você colocar a mais é um elemento químico que você está acrescentando, tá? Eu começo ali, ó, um S2, tem 2 elétrons. Se eu fizesse só um S1, é o hidrogênio. Um S2 é o hélio. Tá? É a distribuição de cada um.
até chegar no do 118, que termina no 7p6, que é o último elemento que nós temos na tabela periódica. Tá bom? 7 linhas no diagrama, 7 linhas na tabela periódica. Tá? Eu vou fazer com vocês aqui a distribuição eletrônica de um elemento que é o cálcio 20. Você fala, vamos ver se eu aprendi direito como funciona. Esse 20 que está do lado esquerdo embaixo é o número atômico. Esse número atômico a gente representa pela letra Z maiúsculo, que é nada mais, nada menos que o número de prótons. Então ele também tem 20 prótons. Se o elemento do lado direito e em cima não tem nada, quer dizer que é zero a carga dele. Ou seja, se ele tem 20 prótons, ele também tem 20 elétrons. Opa, eu ia escrevendo prótons, 20 elétrons. Então eu tenho 20 elétrons para fazer a distribuição. Como fica a distribuição então? 1s2. Você fala, como que você vai fazer a distribuição, Vitor? Eu vou seguir essas setas em vermelho que está aí ó, no slide. Tá bom? Essas setas indicam a evolução da energia. Eu vou da menor para a maior. Então, o que tem menos energia é o 1s2. E depois, 2s2. Depois, 2p6, 3s2. Eu sempre começo da parte de trás da seta. Depois, 3p6, 4s2. Depois, 3d10, 4p6, 5s2. Você fala, nossa, mas eu vou ter que decorar isso? É o seguinte, se você for fazendo várias vezes, você acaba decorando, tá? Então vamos lá. O cálcio tem 20 elétrons. Eu tenho que colocar 20 elétrons na distribuição eletrônica. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e o último 4s2. Você fala, como que você sabe que terminou? É só você somar esse número aqui de cima. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Lembrando que a gente tem que seguir essa seta para distribuição, tá? Seguindo a seta, você não vai errar. 20 elétrons, está aí a distribuição eletrônica. Aí você fala, tá, e o que significa isso? Por exemplo, significa que ele está na quarta linha da tabela periódica. Se você pegar uma tabela periódica aí agora, você vai ver que ele está na quarta linha. Em qual local na quarta linha? Ele está na segunda coluna, porque as duas primeiras colunas são S1 e S2. Se terminar em S1, é a primeira coluna da tabela periódica. Se terminar em S2, segunda coluna da tabela periódica. Então ele está na quarta linha, segunda coluna. Outra coisa, ele tem na última camada 2 elétrons, que nós chamamos de camada de valência, tá? Camada de valência. O que é a camada de valência? Valência tem a ver com ligação. É a camada que vai se ligar. Então, quando o cálcio fizer uma ligação química, esses 2 elétrons que vão entrar na história. Para ele, é mais fácil perder esses 2 elétrons. Então, ele tende a fazer ligações ou do tipo metálica, que no caso, depois a gente vai ver como funciona isso, ou do tipo iônica, em que um perde e o outro ganha elétrons. E no caso do cálcio, ele prefere perder esses 2 elétrons. Tá bom? Então isso tudo ajuda na parte de ligação química, identificar o elemento químico, saber onde ele se encontra na tabela periódica. Agora, vamos para o próximo. Na11. Olha só, tanto que é simples essa distribuição eletrônica dele. Primeiro, relembrando, 11 aqui embaixo do lado esquerdo significa o número atômico, que é o número de prótons. Então quer dizer que ele tem 11 prótons. Se do lado direito em cima não tem nada, quer dizer que a carga dele é zero, ou seja, ele tem 11 elétrons. Então a distribuição dele fica 1s2, 2s2, 2p6, até aqui já foram 10. O próximo agora é o 3s. Só que como eu preciso só de mais um para chegar em 11, eu vou colocar 3s1. E aí vai ficar completo, né, os 11, e a distribuição seguiu a setinha indicada. O que eu posso concluir daqui? Que ele se encontra na terceira linha da tabela periódica, porque a distribuição eletrônica chegou até a terceira linha.
Como ela terminou em S1, quer dizer que ele está na primeira coluna da tabela periódica. Se ele fizer uma ligação, olha a camada de valência, só tem um elétron. Para ele vai ser interessante perder esse elétron. Ele vai obedecer uma regra que depois eu vou ensinar para vocês, que é a regra do octeto, que o elemento tende a ficar com 8 elétrons na última camada. É mais fácil ele ganhar 7, ou ele perder esse 1 e ficar com a anterior, que é a 2 completinha. É mais fácil ele perder. Então, na ligação iônica, ele vai se transformar no cátion, o doador de elétrons. Belezinha? Então, é isso aí. A distribuição eletrônica do sódio. Vamos para mais um aqui. Esse já gera um pouquinho mais de dificuldade em alguns alunos, mas passou daqui hoje, acabou, né? 21, vamos mais direto agora. Então, distribuição eletrônica, como que fica? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, agora que são elas, né? Depois do 3p6, ele vai para o 4s2. Até aqui já foram quantos elétrons? Então, até aqui já foram 2, 4, 10, 12, 18, 20. Falta mais um para chegar em 21. Aí agora que vai para o 3D. Tá? 3D, 1, porque ele só precisava de mais um para chegar em 21. E agora o que eu concluo aqui? Que esse elemento se encontra, por exemplo, na quarta linha da tabela periódica, porque a distribuição chegou até a quarta linha. Terminou em D1. Ele está dentro daquele grupo dos Ds. Na tabela periódica, é um grupo que fica no meio, tá? Então, vou fazer uma tabela aqui rapidinho para vocês, ó. Olha que coisa mais bonita. Ô, bichão. Além disso, tem duas linhas grandes que ficam aqui embaixo. Qual que é o grupo do D? Vamos lá, vamos entender todos. As duas primeiras colunas da tabela periódica, as duas primeiras colunas, são todos que terminam em S. Aqui eu tenho 10 colunas no meio, são todos que terminam em D. Depois eu tenho 6 colunas, aqui são todos que terminam em P. Vai do P1 até o P6, da primeira coluna até a sexta. E aqui embaixo são todos que terminam em F. Eu tenho 14 elementos aqui, ó, em cada linha. Tá bom? Então não é à toa todo esse processo. Ele se encontra na quarta linha, o escândio. Quarta linha vai ter aqui, ó, 1, 2, 3. A quarta linha é a linha que começa aqui os Ds, ó. E ele está dentro do D1, ele é o primeiro aqui, ó. Aí o cálcio, que estava na quarta linha e é o S2, é o vizinho dele, é o 20. Lembra do cálcio? 20? Então é 20 e 21. E o sódio está na terceira linha, só que na terceira linha no S1, não no S2, né? O cálcio está no S2 e o sódio está no S1. Só que o sódio está na terceira linha e o cálcio estava na quarta. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, espero ter esclarecido muitas dúvidas. Qualquer dúvida que ainda tiver, que surgir, manda aqui que eu respondo, tá bom? Valeu!